Olá, pessoal, tudo bom? Então, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite da Cris, para que eu pudesse estar aqui nesse momento, então, falando um pouquinho para vocês do meu trabalho e do como eu acredito que seja o trabalho com pessoas com deficiência. Meu nome é Ana Amália Oliveira Roveda, sou educadora especial, tenho pós e especializações, então, específicas em educação especial, transtornos globais do desenvolvimento, autismo, em perspectivas como psicanálise e também como análise básica aplicada ao comportamento. E tenho mestrado em educação especial, então, pela Universidade Federal de Santa Maria, que foi a continuidade daquilo que eu iniciei, né, fazendo então a licenciatura em educação especial. Atualmente, eu estou trabalhando 20 horas em sala de recursos multifuncional, numa escola do estado, do Rio Grande do Sul, aqui em Itapera. E no restante do tempo, eu estou trabalhando em clínica particular, desenvolvendo então um trabalho de estimulação precoce para crianças com autismo e também de psicopedagogia, já que eu tenho também a pós-graduação em psicopedagogia, tá? Então eu me coloco hoje aqui para falar um pouquinho para você sobre como acontece a inclusão desses alunos e como que a gente pode estar pensando na aprendizagem deles, tá? Então a primeira coisa que eu gosto sempre de dizer é assim, para a gente saber qual é o nosso ponto de partida, a gente precisa de fato ter uma boa avaliação. Então não basta para mim saber que aquele meu aluno tem autismo, que aquele meu aluno tenha deficiência intelectual, que ele tenha cegueira, que ele seja um aluno com deficiência auditiva. Não me basta saber o diagnóstico, tá? Eu necessito saber de que lugar eu estou falando, né? De que lugar esse aluno ocupa, em que situação ele está, em que parte dos marcos de desenvolvimento ele se encontra. Então, esse meu aluno, seja sendo pequeno ou grande, né? O que ele já sabe? Isso é chave. Primeira coisa, eu preciso saber o que ele já sabe para eu pensar aonde ele ainda vai ter que chegar, tá? Além disso, qual é o espaço familiar? Qual é o contexto? Em que situação emocional essa criança se encontra? O que eu posso exigir e o que eu ainda preciso relevar? Tudo isso é muito importante no primeiro momento, para que a gente possa então planejar de uma forma mais efetiva o nosso trabalho, tá? E aí quando eu digo nosso trabalho, eu não estou falando só do trabalho realizado na sala de recurso multifuncional, né, que é o AEE, não. Eu estou falando do trabalho que vai ser feito com essa criança lá na sala de aula regular, que é lá onde ela vai aprender junto com os seus pares, né? Então, para eu poder planejar, junto com o professor da sala de aula regular, como esse aluno vai dar continuidade à sua aprendizagem, como ele vai construir isso, pensando que adaptações serão necessárias, pensando se serão necessárias adaptações, porque nós temos muitas crianças com deficiência que não necessitam de adaptações físicas, que muito mais se precisa de uma flexibilização, né? Então, de entender que às vezes aquela criança vai necessitar de um tempo maior para fazer as mesmas questões, muitas vezes, que ela vai necessitar de um olhar diferente, né? Que ela vai necessitar de que a avaliação não seja apenas a avaliação conteudista, tá? E aí eu diria que, na verdade, todas as crianças precisam desse olhar, e não apenas as crianças em situação de inclusão, né? Então, a gente teria que ter esse olhar em relação a todas. Partindo disso, então, né? Se eu tenho uma boa avaliação, eu tenho um bom entendimento de onde está a minha criança, eu preciso pensar, então, no que propor para ela, tá? E aí, assim, adaptações que podem acontecer em sala de aula regular, né? Uso ou não de caderno, uso ou não de material eletrônico, né? Tablet, note,
usa ou não de material ampliado quando é questão da deficiência visual, e não só quando é questão da deficiência visual, mas quando a gente tem a necessidade ainda de que a criança coloque no amplo, né? Eu tenho alunos que às vezes ainda não conseguem se organizar naquele espaço do caderno, no espaço do papel, né, pequeno. Então eu proponho que ele ainda continue, às vezes, com alguns materiais adaptados que nem aqueles que a gente usa na educação infantil, né? Então às vezes a gente faz cadernos A3 com folhas A3, que são aquelas folhas maiores, ou faz aquela adaptação do espaçamento que nem existem para pessoas com deficiência visual, o caderno com linhas ampliadas, às vezes em função da dificuldade da motricidade fina, tá? De crianças com deficiência intelectual, de crianças com autismo, a gente usa também esse caderno com linhas ampliadas para esses alunos. Então não é assim, não tem como a gente tabular, sabe? E separar tudo. Isso a gente usa só para aluno com deficiência visual, isso a gente usa só para autistas. Não. A gente tem que analisar caso a caso e pensar o que vai ser bom, o que vai de fato beneficiar aquela criança e então colocar aquilo para funcionar lá dentro da sala de aula, tá? No AEE, outra coisa, a gente tem que fazer também às vezes adaptações em relação a recreio, a lanche, rotinas visuais geralmente são muito importantes para organizar a criança, tá? Então a criança, o natural, né, é a criança já entrar naquele padrão de rotina em que não é mais necessário ficar mostrando e pontuando, é uma coisa meio interna já, intrínseca, né? Então a criança já entende aquilo como sendo algo natural. Primeiro a gente vai fazer leitura, depois a gente vai fazer atividade, depois a gente vai fazer o lanche, depois vai ter recreio, depois vai ter educação física. Mas a criança com deficiência, em sua grande maioria, não todas, lógico, mas em sua grande maioria necessita ainda de um apoio, seja visual ou seja auditivo, né? Algumas precisam da imagem, precisam daquela questão do concreto, não só da imagem, mas do concreto, né? Às vezes algumas rotinas precisam de materiais, então se é o lanche, a gente faz lá caixinhas ou coloca no cartaz lá o garfinho e a colherinha, ou o pratinho, né? É a hora de ir no banheiro, coloca lá o pedacinho de papel higiênico, ou então a imagem, depende em que nível que essa criança se encontra do pensamento, tá? E que aí é uma coisa que na avaliação a gente consegue detectar. Mas é geralmente bastante importante. Às vezes a criança não necessita mais desse recurso visual, ela precisa apenas do segmento de comandos. Então a gente pode, por exemplo, o professor pode cada vez pontuar, cada vez relembrar, ir lá do ladinho da mesa, mostrar, agora a gente vai fazer tal atividade. Depois que terminar essa, a gente vai fazer outra. Ou seja, vai organizando. Porque geralmente há uma coisa que vem acompanhado com muitos casos, que é a ansiedade, né? A ansiedade por não conseguir, a ansiedade pelo medo de tentar errar, né? A questão da autoestima muitas vezes está atrelada. Então, todo o apoio que o professor, que o auxiliar, ou que mesmo alguns colegas possam oferecer a essa criança, ele será muito bom, né? Será muito bem-vindo. É esse olhar mais sensível que é necessário. E principalmente que é importante entender, tá? Que a gente não, enquanto professor, tá? Enquanto profissional da educação, a gente não tem que ter receio, não tem que ter medo de ficar explicando para os outros alunos o porquê que aquele aluno precisa de determinada adaptação, tá? Isso é uma coisa que eu enfrento diariamente na minha escola. Mas como que eu vou deixar o fulano usar a calculadora se os outros não usam? Mas como que eu vou permitir que ele copie do meu caderno se os outros copiam do quadro? Cada aluno é um. E a gente precisa mostrar isso para os alunos na prática. A gente pode, por exemplo, mostrar isso para os alunos quando a gente dá uma atenção diferenciada para eles também em outros momentos. E que assim eles vão entendendo que não é só aquele aluno que tem um olhar diferenciado, mas que o professor ele tem um respeito pela história de cada aluno. E por isso, naquele momento, vai ser importante para o ciclaninho, para o fulaninho, ter determinada adaptação, porque ele necessita daquele auxílio. Mas lembrem, né? O conhecimento em si e a argumentação é nossa. Então a gente não pode se sentir refém disso e achar que o fato do julgamento dos outros é que vai tornar predominante ou não a minha ação, o meu planejamento em sala de aula.
Eu preciso ter clareza do que eu preciso fazer para que aquele aluno atinja o objetivo que eu tracei para ele. E se eu preciso adaptar, e se eu preciso incluir uma calculadora, e se eu preciso incluir um engrossador de lápis, se eu preciso incluir, diminuir atividades, diminuir conteúdos, que é toda a questão da adaptação curricular, eu tenho que fazer isso, tá? É muito importante. Uma outra questão muito importante, assim, que é trabalhada em atendimento educacional especializado e que eu trabalho muito, é a questão das funções executivas. Então, controle inibitório, tá? Que é a capacidade da criança conseguir ater-se em determinada atividade ou olhar para a mosquinha que passou, mas voltar para aquela atividade, saber onde ela estava, onde ela parou. Isso é muito importante, tá? E é uma das funções executivas do nosso cérebro. Planejamento e organização. A gente trabalha muito isso no AE, tá? Ensinar a criança a pensar sobre o que ela vai fazer. Isso auxilia muito, porque tem muitas crianças que têm dificuldade com previsibilidade, né? Necessita ter essa previsibilidade. E às vezes a gente sabe que as coisas na escola são imprevisíveis. São passeios que surgem de última hora, são teatros que surgem, peças, filmes, né? Então, assim, a gente precisa ensiná-las a lidar com isso, para que elas tenham uma flexibilidade cognitiva maior, para que elas entendam que a gente pode adotar estratégias cognitivas para conseguir equilibrar aquilo que nos desregula, né? Que desregula elas quando elas se sentem num ambiente diferente, quando elas se perdem daquilo que elas haviam mentalmente planejado na cabecinha delas. Então, isso são coisas que a gente tem que trabalhar no AE para que a criança possa ir entendendo como funciona, tá? E como que a gente faz isso? Através de jogos, através de brincadeiras, através de softwares, tá? Eu trabalho, por exemplo, com o software Prefex, que é um software que foi criado pela psicopedagoga Simaia Sampaio, que é muito legal. Eu trabalho com muitos jogos que trazem essa questão do raciocínio, da atenção, da percepção, tá? Da flexibilidade cognitiva, tá? Do controle inibitório, do planejamento, da organização. Então, assim, através dos jogos, a gente trabalha inúmeras questões. E aí a gente consegue atingir a criança de uma forma mais lúdica e mais interessante. Aí a gente vai pensar assim, mas crianças maiores, tipo os adolescentes, não gostam disso. Eles não querem se sentir crianças. Bem, mas aí existem jogos adaptados para eles, tá? Claro, cada criança no seu nível, né? Com leitura, sem leitura, com escrita, sem escrita. Mas existem inúmeras possibilidades para a gente trabalhar isso também com os adolescentes. O que mais, né? Então, assim, eu gosto de trazer sempre coisas que são coisas do dia a dia, que são coisas que agradam, né? Por exemplo, os Legos, né? Olha só, um aluninho meu acabou de sair daqui e ele que construiu, tá? Ele tinha o passo a passo, ele tem deficiência intelectual, ele tinha o passo a passo, mas veja bem quantas habilidades a gente trabalha numa atividade como essa, né? Ele tinha lá, então, um manual onde ele tinha que olhar, ler, observar quais eram as peças e que modo ele iria ter que montar essas peças. Aí ele tinha que fazer, ele tinha que usar o recurso de habilidade motora no momento que ele tinha que olhar para o manual, procurar a peça e montar, tá? E aí também trabalhou muito com motricidade fina, que também é uma dificuldade que esse meu aluno tem. Mas tudo isso de uma forma lúdica, né? De uma forma divertida e desafiadora, né? Porque os maiores, geralmente, eles gostam de desafiar, né? Então, eles também querem que eu monte, que eu faça, que eu construa junto, que eu jogue junto. Mais que isso, assim, pessoal, de fato, eu sempre digo, o principal, né? O mais importante num trabalho com pessoas com deficiência é o acreditar que aquela pessoa pode avançar, que aquela pessoa tem condições de avançar, tá? E acreditar que ela é um sujeito de desejo. Então a gente precisa lembrar disso. Eu não posso simplesmente inserir demandas. Eu não posso simplesmente o tempo todo querer que essa criança me responda, me retorne, me dê coisas.
eu preciso também mostrar para ela que eu valorizo o que ela tem, que eu valorizo o que ela me traz, né? Ainda há pouco eu falava com uma prof da educação infantil sobre um menino com autismo que tem uma dificuldade imensa em conseguir guardar o brinquedo para ir para fora, na hora que é para ir para fora para brincar livre. E aí eu explicava para ela, essa criança não tem um entendimento da imaginação social. Ele não tem um entendimento que agora é brincar livre, que agora acabou aquela brincadeira e que agora ele precisa brincar livre. Porque o que é brincar livre para ele, né? Então a gente precisa se dar conta dessas coisas para não simplesmente interromper o que a criança tem. Porque muitas vezes no intuito de agregar, no intuito de desenvolver novas habilidades, a gente acaba fazendo com que a criança retroceda naquilo que ela já tinha. Porque a gente não se dá conta que ela já tem um conhecimento, ela já traz com ela muita coisa. E se a gente só interrompe e pede novas coisas, aquelas coisas que ela já tinha vão ficando, né? Vão caindo. Enfim, não é o momento aqui, mas é como a poda neuronal. Então aquilo vai caindo no esquecimento e aquilo vai sendo descartado. E a partir desse momento, tudo que for descartado não será mais utilizado. E aí daqui a pouco a gente vai ter mais coisas ainda para trabalhar e ensinar para aquela criança. Então, antes de tudo, observem as crianças de vocês. Observem os alunos de vocês. Observem o que eles já têm, o que eles já sabem. Eu vejo que isso é uma grande dificuldade. Porque quando eu faço lá a fichinha de encaminhamento em que os professores precisam me relatar como são esses alunos, os professores só conseguem visualizar o que eles não sabem, o que eles não têm. E isso é tão triste, né? Porque eu entendo como prof isso, entendo mesmo, porque é uma angústia para os professores. Mas a gente precisa pensar que tem coisas boas ali, que tem potencialidades ali. E talvez o nosso olhar não está conseguindo se dar conta disso. Essa é a minha maior dica para vocês, tá? Antes de adaptar, de flexibilizar, antes de avaliar, inclusive, observem. Permitam que os alunos de vocês mostrem para vocês aquilo que é nato deles, aquilo que eles trazem, aquilo que eles sabem. E valorizem isso. No momento que vocês conseguirem valorizar isso, vocês vão conseguir, então, incluir demandas e começar a solicitar deles retornos e construções de aprendizagem que vão vir a partir disso, tá? Me coloco à disposição para qualquer coisa. Acabei sendo um pouco demorada, era para ser mais breve, mas no que vocês precisarem eu posso auxiliar também, tá bom? Meu e-mail é nanaroveda@hotmail.com. Um bom curso para vocês. Muito obrigada mais uma vez, Cris. Eu espero que eu tenha auxiliado de alguma maneira. Um beijo.